Oi, people! Bebê Rena é a nova série da Netflix que tá bombando aí por, além de ser uma história real, ser algo muito pesado. Uma série que, inclusive, pode gerar gatilhos nas pessoas, então quem for sensível, vai com calma. Não se atreva! Na série temos a história do comediante Donnie Dunn, que acaba se envolvendo com uma mulher chamada Martha, que se torna a sua stalker obsessiva. Pra quem não viu a série, eu indico assistir antes de continuar esse vídeo, porque vai ter spoilers. Mas depois eu quero que você volte aqui, porque eu quero saber a sua opinião. Eu vejo que muita gente ficou sem entender o posicionamento do personagem no final da série e algumas atitudes que ele tomou, assim, com essa situação. Então eu vou explicar pra você, do meu ponto de vista, o que exatamente a série quis passar. Mas antes, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Depois que Martha foi presa, o Donnie ele entra num processo ali de tentar compreender tudo o que aconteceu. Ele acaba ficando até um pouco meio obsessivo com isso também. Com a prisão da Martha, o Donnie parece que ele sentiu ali que perdeu toda aquela tensão vindo do caso, né? Assim, porque querendo ou não, tava dando uma movimentada ali na vida dele. E aí ele meio que não quer que pare, né? Ele é uma pessoa que demanda muita atenção também. E aí ele até começa a escrever o livro. Donnie, como falei, é um personagem que demanda muita atenção e muito cuidado, e a gente pode perceber isso pelas relações dele que ele tem com as mulheres da série. A ex-namorada dele, por exemplo, se mudou de casa e deixou ele morando com a própria mãe, porque ele não tinha lugar para ficar, então meio que ela fez isso para ajudar ele, para cuidar dele. A relação com a mãe dessa ex também é muito simbólica, porque a mãe usufrui do Donnie, né, da companhia do Donnie, para substituir a perda do filho. E o Donnie acaba se aproveitando disso porque é muito cômodo para ele. A relação dele com a Terry também, ele acaba fazendo ela entrar no meio dessa bagunça toda, de uma certa forma talvez inconsciente, de querer um pouco de atenção a mais, sabe? E finalmente a relação dele com a Martha, que por mais danosa que fosse, ele tinha alguém ali que tinha interesse nele, que tinha interesse de cuidar e de dar muita atenção pra ele. Até demais, né? No momento que Donnie volta à casa do seu abusador, a gente pensa que ele vai confrontar o cara e tal, mas não é tão simples assim, né? A pessoa que sofre um abuso, ela acaba tentando encontrar desculpas, vamos assim dizer, pro que aconteceu, porque é tão pesado que às vezes a gente não quer acreditar mesmo. Então talvez ele ficou ali com medo de confrontar o cara e no fundo seu inconsciente estava dizendo: ai, mas e se não for? E se ele não tiver feito nada? Sendo que, obviamente, ele fez. Mas acontece muito isso, gente. O abusador sabe do que fez, ele viu o vídeo do Donnie, e aí ele usa, né, do seu poder de manipulação ali pra tentar controlar a Donnie diante dessa situação. Então ele oferece a Donnie um emprego numa nova série. Donnie não recusa, mas quando ele vai embora, ele tá totalmente abalado, então ele começa a ouvir os áudios da Martha, onde ela elogia muito ele. Porque naquele momento difícil ele precisava de alguém pra pôr ele meio que pra cima, mesmo que fosse a Martha. Apesar da Martha ser uma pessoa obcecada e perigosa, Donnie estava tão debilitado mentalmente que conseguia sentir um certo prazer nisso, mesmo que fosse inconsciente. E se a gente parar pra pensar na nossa própria vida, a gente vai ver que tem muitas situações onde a gente acaba ficando preso, situações assim horríveis, que a gente acaba ficando preso e não consegue sair, não consegue pôr um fim naquilo, porque inconscientemente aquilo gera um prazer pra gente. Mas aí você vai ter que entender aí com o seu terapeuta. Quando o Donnie para num bar e pede um drink, ele começa a escutar um áudio que ele não tinha escutado ainda, da Martha. Nesse áudio, ela conta o porquê chamava ele de bebê rena. Porque quando ela era criança, ela tinha um ursinho de pelúcia que era um bebê rena. E ela diz que essa pelúcia era a única coisa boa que ela teve na infância. E que ela achava o Donnie parecido com ela, porque ele era a única coisa boa que ela tinha naquele momento. Nisso, o Donnie começa a chorar, o bartender vem com um drink e aí Donnie percebe que ele esqueceu a carteira. O bartender, então, oferece de cortesia pra ele, como o Donnie fez lá no início da série com a Martha. Esse final específico não quer dizer que o Donnie tenha se tornado a Martha ou que ele vai começar a perseguir o bartender. Ouvir aquele áudio e acabar de passar por uma situação que ele presenciou a Martha passando, fez Donnie perceber que ele e ela não são tão diferentes assim. Ele começa então a realmente compreender os motivos da Martha ter feito tudo o que ela fez, porque a única coisa que ela queria era atenção e carinho, que é exatamente a mesma coisa que o Donnie sempre quis na vida dele. Então, mesmo que a Martha tenha causado prejuízos na vida do Donnie, ele não via ela como um monstro, ele conseguia ver que tudo que ela fez também estava ligado ali com uma negligência dos seus sentimentos. Não que isso justifique os atos dela, mas a gente consegue compreender. De você. Senhoras e senhores, essa é a minha perseguidora. Diga um oi pra mim. Como ousa dizer isso pra mim? Pede desculpa pra mim e pede agora. Eu não posso mais sair com a minha mãe.
Então essa foi a minha interpretação, né, do final de Beberrena. Eu vejo que muita gente tem vários tipos de opiniões sobre esse final e eu queria muito saber a opinião de vocês, então deixa nos comentários. E até o próximo vídeo!